História real de uma avó. Descobri a traição e usei o pai dela para uma vingança impactante. Quando olho para trás, sinto como se estivesse assistindo a um filme antigo. Eu tinha apenas 19 anos, quando o mundo mudou numa pequena cidade do interior, cheia de tradições antiquadas que moldavam o destino de cada mulher. Foi lá, em 1957, que me casei com Fernando, um rapaz que me parecia gentil e atencioso. Eu, Fabiane Oliveira Santos, uma jovem sonhadora, acreditava que aquele casamento seria meu conto de fadas. Nos primeiros meses, Fernando era tudo o que uma moça poderia desejar. Tinha um sorriso cativante e parecia se importar comigo de verdade. Mas o tempo foi revelando um lado dele que eu jamais imaginara. Ele tornou-se egoísta, sempre colocando suas vontades acima de tudo, e logo fiquei sabendo de suas traições. Era como se minha vida fosse um livro de romance, onde a heroína é sempre a última a saber. E para piorar, naquela época, o divórcio era um conceito que causava arrepios e sussurros reprovadores. Eu me sentia presa em um ciclo sem fim de humilhação e sofrimento. A reviravolta dessa história veio de um jeito que eu jamais esperaria. Meu sogro Antônio, aquele senhor sempre calado e misterioso, escondia um segredo que podia mudar tudo. Era uma informação tão poderosa que me deixou com uma escolha difícil. Usar isso para provocar ciúmes em Fernando e enfrentá-lo no próprio jogo, ou me resignar à opressão que a sociedade da época impunha. Estava num dilema entre o medo de uma sociedade que apontava o dedo para mulheres como eu e a vontade de reencontrar minha própria força e dignidade. A dúvida queimava em mim como um fogo que não podia ser apagado. Será que tinha coragem de desafiar tudo pelo que me mandavam calar e abaixar a cabeça? À medida que a verdade do que meu sogro fazia ia se revelando, comecei a vislumbrar um caminho. Talvez houvesse sim uma maneira de virar o jogo. Só que quanto mais eu pensava, mais percebia o quanto arriscaria ao enfrentar Fernando. Eu estava à beira de algo que poderia mudar tudo, mas não tinha certeza até onde estava disposta a ir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, a cidade pequena parecia mais silenciosa do que nunca. Era engraçado como tudo ao meu redor sempre parecia conspirar ao silêncio quando eu tinha algo importante a resolver em minha mente. Estava em frente à janela, olhando para a noite e tentando encontrar a resposta para o grande dilema que me consumia. A lua estava cheia, iluminando as ruas de paralelepípedo com um brilho frio. Ouvi um leve rangido na porta e, quando me virei, lá estava o velho Antônio, meu sogro, com aquela expressão que nunca entregava muito. Ele entrou devagar, como se o chão fosse de vidro. Seu semblante sério me deixou sem saber o que esperar, o coração batendo forte no peito. Fabiane, ele começou, a voz grossa e cheia de hesitação, como quem está prestes a revelar algo profundo. Tem algo que você precisa saber sobre Fernandinho.
Aquelas palavras quase me engasgaram. Eu já sabia das traições de Fernando, mas Antônio parecia estar prestes a dizer algo mais. Havia um peso naquela sala que não se via. Apenas se sentia. Ele fez uma pausa dolorosa antes de continuar. Há muito tempo, ele tem outra família. Uma mulher em outra cidade, com filhos, revelou. Cada palavra uma facada gelada em meu coração. Não era só uma traição. Era uma vida paralela. Uma mentira construída e mantida diante dos meus olhos por anos. Aquele homem que eu chamava de marido estava apoiado numa teia de enganos tão densa que só de pensar me dava vertigem. Senti o mundo girar, minhas mãos tremendo como nunca tinha o feito antes. Antônio parecia estar sofrendo ao contar isso, mas estava determinado a me ajudar. Eu não sabia como te contar, mas vi você sofrer calada por muito tempo. As peças se encaixavam. Fernando não era apenas um traidor qualquer. Era um ator de uma peça que só ele encenava. Meu próprio conto de fadas era apenas um lado de uma moeda podre. Minha mente rodopiava entre sentimentos de raiva e uma tristeza tão funda que parecia não ter fundo. E como se o destino achasse que isso não fosse o bastante, Antônio tirou de seu casaco uma carta. Isso veio para você, mas Fernando nunca deixou que chegasse às suas mãos. Peguei a carta com os dedos trêmulos, rompendo o lacre como se aquele pedaço de papel pudesse queimar em minhas mãos de tão explosivo. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Era um pedido de socorro. Alguém do outro lado, alguém que eu não imaginava, clamava por justiça. Alguma das crianças que Fernando havia deixado para trás precisava de ajuda, de mim. A noite parecia mais gelada. Olhei nos olhos de Antônio e vi o reflexo da minha própria determinação. Eu precisava agir, mas como? Estava no meio de um turbilhão, sem saber o que fazer. Fabiane, conte com a minha ajuda, disse Antônio, colocando uma mão firme em meu ombro. Fernando não vai sair impune dessa. Nós vamos expor tudo. Aquilo era uma promessa, mas a estrada adiante era sombria. Quem mais sabia dessa vida dupla? E o que Fernando faria ao ser confrontado? As perguntas eram mais que respostas, mas uma coisa era certa: eu não estava mais sozinha. A maré estava prestes a virar, e a cada segundo que passava, o caminho se abria um pouco mais. O que aconteceria a seguir? Isso ainda era um mistério, mas a certeza de que aquela traição não ficaria escondida para sempre me dava coragem. Era o começo de algo grande, algo incontrolável. E naquele silêncio, a única coisa que se ouviu foi o meu sussurro. Que comece o fim. A cidade parecia suspensa no tempo, envolta naquele silêncio pesado. Lá fora, os grilos cantavam, mas dentro de mim era um turbilhão. E estava ao meu lado, e a promessa dele ressoava como uma corda de violão prestes a arrebentar. Eu sabia que tinha uma batalha pela frente. Que comece o fim. Eu sussurrei, mas logo fui interrompida por um som peculiar. Era um bater de asas, seguido de um choque seco contra a janela. Olhei e vi um pássaro, pequeno e negro como a noite, debatendo-se antes de cair no chão. Era um presságio? Enquanto me agachava para ajudar a pequena criatura, um sobressalto me arrebatou. A carta que eu ainda segurava tremia junto com minhas mãos. Será que era isso? A vida me mandando sinais de que algo muito maior e imprevisto estava por vir? Antônio fitou o pássaro com olhos carregados de significado.
Antes que eu pudesse ponderar mais, fomos interrompidos pelo som de passos apressados no corredor. Era Mariana, minha vizinha e amiga de confiança. Ela entrou esbaforida, o rosto uma máscara de pura tensão. Fabiane, você precisa saber. Algo terrível aconteceu. Sua voz era um fio de desespero, o tipo que cria um nó no estômago. Fernando foi hospitalizado. Disseram que foi um acidente, mas ela hesitou, encarando o chão como se as palavras estivessem ali. Mas suspeitam que alguém fez isso de propósito. O choque correu por mim como uma corrente elétrica. Meu traidor agora era uma vítima. Como podia? O homem que me arrastou para essa vida de enganos estava entre a vida e a morte. Meu coração batia num ritmo descompassado. Tudo está de pernas pro ar, Mariana continuou, sua expressão de espanto aumentando a gravidade do momento. A polícia veio achar umas coisas no carro dele, documentos estranhos. Parece que ele tinha mais segredos do que a gente pensava. A revelação era um moinho de vento, girando furiosamente na minha cabeça. O homem que eu pensava conhecer de ponta a ponta era um estranho cercado de mistérios. Questões começaram a surgir. Quem e por quê? Vi meu reflexo na janela, alguém desconhecido, ainda mais de uma história sem roteiro. O coração batia como tambores de guerra, cada batida ecoando as perguntas sem respostas. Se Fernando estava realmente hospitalizado, não seria só minha decisão mexer nos segredos dele agora. Os documentos. O que mais poderia estar escondido ali? Eu estava no meio de um palco onde a cortina caíra, revelando não personagens, mas enigmas. E enquanto a lua se escondia atrás de uma nuvem espessa, uma nova certeza emergia com a força de um tsunami. A perspectiva de uma verdade maior e mais perigosa que está prestes a emergir. Com um último olhar para Mariana e Antônio, eu sabia que o curso dessa história estava longe de se desenrolar sozinho. Algo maior estava à espreita, algo incontrolável. Naquela noite, tudo estava em suspenso. Eu, Antônio e Mariana, cada um perdido em pensamentos. Sabíamos que havia mais por vir. A brisa noturna trazia um frio incômodo, enquanto as nuvens escondiam a lua. Eu sentia que algo estava para acontecer. Algo que mudaria a história. E estava certa. As reviravoltas não tardariam. Saímos para o hospital, eu e Mariana, com Antônio ficando de guarda em casa, caso alguém viesse com notícias. A pequena cidade dormia e nós corríamos pelas ruas entrecortadas por sombras difusas, como se pudéssemos encontrar respostas nas esquinas e calçadas tão familiares. Chegando no hospital, o ambiente era de tensão. Famílias reunidas, médicos correndo pelos corredores. Tentei acalmar meu coração, buscando entender o que esperava encontrar ao ver Fernando. E então, uma figura inesperada surgiu do meio da confusão. Uma mulher com olhos marejados. Nos fitou como se estivesse me reconhecendo. Era Helena, a mulher da carta, a outra na vida de Fernando. Ela avançou em minha direção, hesitante. Você é Fabiane, não é? A voz dela era um sussurro, quase como um apelo. Sim, respondi, a garganta seca de ansiedade. Precisamos falar, ela continuou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Aproximou-se mais e, com um suspiro pesado, revelou. Fernando, ele não foi a vítima do acidente. Eles acharam um corpo no carro. Era alguém igual a ele. Minhas pernas quase cederam.
Alguém igual? Era possível. O choque era intenso, mas Helena não parecia mentir. Minha cabeça girava, tentando entender aquela avalanche de informação. Fernando estava desaparecido, mas quem era então no hospital? Antes de podermos debater qualquer possibilidade, fomos interrompidas por oficiais de justiça entrando no hospital. Pareciam ter notícias, e a confusão, mais uma vez, tomou conta de nós. Fernando, ou algo que fosse de sua identidade, estava no centro de mais um mistério. Temos que ir, sussurrou Mariana, seus olhos fixos nos oficiais. Havia um entendimento silencioso entre nós de que algo grande se desenrolaria. Mas antes que eu pudesse processar mais, Helena sussurrou algo em meu ouvido que mudaria tudo novamente. No carro havia... Ela hesitou, os olhos dela nadando em lágrimas. Parece haver provas de que tudo foi planejado. Ele sabia que achariam o corpo. Ele quis que pensássemos que ele estava morto. Meu coração parou. Mariana me puxou pela mão, enquanto eu tentava assimilar, lutando contra a sensação de afogamento em mares de incertezas. Corríamos para fora. O hospital tornara-se um cenário de pesadelos, um labirinto de segredos. Lá fora, sob a luz fraca dos postes, compreendi que não bastava encontrar Fernando. Precisava entender sua mente, o que o levara a criar essa peia de mentiras. O que era real? O que era fingimento? Enquanto nos afastávamos, uma descida fria me percorreu a espinha. Será que estávamos sendo observadas? A noite guardava seus próprios segredos, e eu sabia que esse era apenas o início de uma jornada aterradora. E ali, sob um céu que escondia estrelas, a pergunta que pairava era: quem realmente era Fernando? Nada mais era certo, e ainda havia muito a descobrir. E assim, enquanto caminhávamos de volta, o peso das novidades quintando o horizonte de luto. Uma coisa era clara: o fim estava só começando. Enquanto caminhávamos de volta para casa, a cidade à nossa volta parecia envolver-se em um silêncio ainda mais profundo. Eu estava com a mente a mil, cada palavra de Helena martelando em meus pensamentos. Fernando, ou uma versão dele, estava desaparecido. E um corpo idêntico ao dele encontrado no carro. Como era possível? Cada farol que passávamos parecia lançar uma luz fria sobre a realidade, deixando tudo num tom quase irreal. Mariana ao meu lado estava calada, os passos ecoando pelas ruas vazias. O silêncio era intercalado apenas pelo som distante das buzinas e o bater ocasional de uma porta ao longe. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma sombra emergiu de um beco, movendo-se rápido e com determinação. Um homem, corpo magro, aparentando ser apenas uma silhueta sob a pouca iluminação da rua. Ele se aproximou abruptamente, sem hesitar, bloqueando o nosso caminho. Antes que pudéssemos reagir, ele falou, a voz quase um sibilo que se misturava com a brisa fria. Vocês estão em perigo, disse, olhando diretamente para mim com olhos que pareciam ver além da pele, direto na minha alma. Fernando não é quem vocês pensam. Ele. Ele nunca existiu. Meu coração pulou uma batida. Nunca existiu? As palavras do estranho pairavam no ar. Um enigma que só fazia aumentar o mistério. Mariana agarrou meu braço, os dedos dela apertando com força, sem saber se era por proteção
ou medo? Eu não entendo, murmurei sentindo a garganta apertar. Como assim nunca existiu? Ele hesitou, mas o meu olhar decidido passou por seu rosto. Tudo foi uma armação. Fernando era uma fachada, uma peça em jogo maior. Quem vocês viram não era um homem. Era uma invenção, um personagem. Uma invenção? As revelações giravam na minha mente como um redemoinho de confusão. Se Fernando era uma fachada, quem estava por trás de tudo? E por qual motivo? De repente, ouvi o eco de passos se aproximando, vindos de vários lados. O homem à nossa frente fez um gesto urgente de silêncio, os olhos mostrando claramente o temor por sua segurança e a nossa. Eles não podem saber que sabem. Ele começou a se afastar, olhando ao redor, como um animal acossado. Procurem por Ana. Ela sabe mais do que eu. Ela vai poder ajudar. Com isso, ele se virou e correu para a escuridão do beco, desaparecendo tão rápido quanto aparecera. Fiquei ali, congelada, tentando assimilar tudo isso. Quem era Ana? E por que eu devia procurá-la? Mariana, pálida como um papel, sacudiu o rosto na direção oposta ao beco. Temos de sair daqui. Vamos. Mas enquanto começávamos a nos afastar, um som cortou o ar, seguido de um estampido ensurdecedor. Um tiro. O grito de Mariana foi abafado pela mão que instintivamente levei à boca. Algo estava acontecendo e era grande, e éramos apenas peões num tabuleiro perigoso. Ainda no choque absoluto, não conseguia encontrar palavras. O mistério ao nosso redor só era ofuscado pelo pavor. Quem era o verdadeiro Fernando? E quem era Ana, que poderia saber tanto? A noite não havia terminado. E eu sabia que aquele encontro era só o começo de uma rede ainda mais intrincada. Tive a sensação de que cada movimento que fizéssemos a partir de agora seria crucial. A história estava apenas começando. De volta para casa, meu coração ainda martelava no peito. Aquela revelação era demais para processar. Fernando nunca existiu? Como assim? Mariana estava ali do meu lado, andando rápido, mas dava para sentir o medo dela fluindo como eletricidade no ar entre a gente. Era como se estivéssemos num pesadelo, mas meus olhos estavam bem abertos. A noite tinha um frio cortante, o tipo que faz a gente querer se encolher. As sombras dos prédios pareciam se esticar, como se quisessem nos engolir. E, de repente, um som de passos atrás da gente. Os dois nos viramos ao mesmo tempo. Quem quer que fosse, se mostrou. Um homem esguio, com um olhar nervoso. Só que ali, sob a luz fraca dos postes, percebi algo familiar naquele rosto. Sou eu, ele disse, quase numa súplica. Meu cérebro demorou um segundo para entender. Era o verdadeiro Fernando, só que algo estava diferente nele. As roupas estavam gastas, o rosto barbudo e os olhos tinham um desespero que quase cortava o ar. Fabiane, acredite em mim, por favor. Você precisa me ouvir. Ele continuou, enquanto me puxava para um canto mais escuro, longe de olhares curiosos. Mariana hesitou, mas ficou ali por perto, alerta. Eles estão por toda parte. Me obrigaram a assumir essa identidade. Foi tudo uma farsa, ele disse, a voz carregada de urgência. E eu estava dentro daquilo porque fui forçado, ameaçado. Minha família. Eles têm minha família. Depois de tudo, eu senti algo que não esperava. Compaixão? As peças começaram a se encaixar, mas foi difícil aceitar.
Quem era ele de verdade? Será que qualquer palavra que ele dizia era verdadeira? Antes que pudesse perguntar mais, um som atrás de nós desviou a nossa atenção. Outro homem apareceu. Nunca me senti tão vulnerável, tão exposta. Ele estava bem vestido, porém havia algo de afiado no olhar dele. Fabiane, peço desculpas pelo susto, mas o Fernando precisa voltar. Ele não pertence aqui, não com vocês. As palavras dele escorriam como veneno. Fernando tentou segurar minha mão, implorando com o olhar. Não, você não entende. Eles têm controle de tudo, até da polícia. No meio daquele drama, uma ligação abrupta. Meu celular vibrou com insistência. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Precisamos nos encontrar. Uma voz de mulher falou. Meu nome é Ana, confie em mim. Vou explicar tudo. A ligação caiu, mas o nome Ana ecoou na minha mente. Era ela. Seria a chave para revelar tudo aquilo. A polícia, as ameaças e agora Ana. Tudo era tão surreal. Algo muito maior estava em jogo. Fernando foi levado antes que pudesse fazer qualquer coisa. Restou só o silêncio da noite. Mariana estava ali, um misto de choque e entendimento nos olhos dela. Eu sabia que novas verdades estavam prestes a emergir. Talvez Fernando fosse mesmo uma peça forçada, mas restava descobrir por quem e por quê. Ali, no frio daquela noite interminável, percebi que tudo o que eu achava real podia ser mentira. O que era verdade, afinal? O fim estava sem dúvida só começando. Enquanto caminhávamos pelas ruas desertas da cidade, a revelação de que Fernando nunca existiu rodopiava na minha cabeça. Como podia ser? Até pouco tempo atrás, ele era meu marido. Agora era uma farsa, uma invenção. Mariana estava ao meu lado, mas parecia longe, perdida em seus próprios pensamentos. A noite estava fria, o tipo de frio que no fundo te faz sentir mais sozinha. Eu não conseguia parar de tremer, mas não sei se era o frio ou tudo aquilo que estava acontecendo. Foi então que um som agudo e estridente cortou o silêncio da rua. Um telefone tocando. Eu não sabia de onde vinha, até que percebi que era meu celular. Tremendo, atendi. Uma voz feminina do outro lado, suave, mas cheia de urgência. Alô, é a Fabiane? Sou eu. Ana, precisamos nos encontrar. É urgente. Meu coração pulou uma batida. Ana, a mulher de que o estranho tinha falado. A chave para os mistérios de Fernando. Estou ouvindo. Onde nos encontramos? Perguntei como manter a calma. Ela me passou um endereço rápido e a ligação caiu. Estava tudo muito confuso. Mariana me olhava esperando uma explicação, mas eu não sabia o que dizer. As palavras Fernando nunca existiu ainda ecoavam na minha mente. Ana quer nos ver, murmurei, ainda meio atordoada. No percurso até o local indicado, meus pensamentos eram um turbilhão. Não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, se era seguro encontrar essa Ana, mas algo dentro de mim gritava que precisava entender a verdade, custasse o que custasse. Chegamos em uma pequena praça mal iluminada, cercada por bancos de pedra e árvores antigas. O silêncio era quase palpável, e lá estava ela, uma figura solitária sob a luz amarela de um poste. Ana parecia ansiosa.
olhando ao redor como se esperasse que algo acontecesse a qualquer momento. Fabiane, ainda bem que veio, ela disse assim que me aproximei. Fernando não é quem você pensa. Ele fez parte de um esquema muito maior, envolvendo identidade falsa e minha família. Seus olhos eram sinceros, carregando uma tristeza que parecia antiga, feridas de uma história ainda não contada. Ela começou a explicar que Fernando, ou o homem que se passava por ele, fazia parte de uma operação conduzida por um grupo poderoso que criava identidades falsas para infiltrar pessoas em lugares estratégicos. Meu casamento, nossa vida, tudo fazia parte de um plano. Ele não tinha escolha, Fabiane. Eles possuem métodos para forçar cooperação. Mas ele começou a se questionar, a querer sair, e isso o colocou em perigo. De repente, um estrondo nos fez saltar. Um tiro ecoou na praça, seguido por o som de passos rápidos. Mariana gritou e caiu no chão, procurando abrigo. Ana se encolheu. Meu coração disparou como louco, enquanto instintivamente procurava um lugar para me esconder. Mas a adrenalina me paralisou. Olhei em volta freneticamente e ali vi uma figura se aproximando. Era Fernando, ou o que restou do homem que conheci. Fabiane, ele gritou. Precisamos ir, agora! A praça virou um cenário caótico. Ana estava aos prantos, tentando explicar mais alguma coisa, mas tudo era um borrão. Mariana me puxou e eu só consegui pensar em fugir. Sabia que algo muito maior estava por vir. E então, em meio a tudo, uma dúvida que não parava de latejar na minha mente. O que era real, afinal? Corri, meu coração pesado, não só pelo risco, mas pelas revelações que mudaram tudo o que eu tinha como certo na minha vida. A quem confiar? E mais importante, quem eu era de verdade no meio disso tudo? Essa era uma resposta que ainda precisava descobrir. Aquela corrida pela praça parecia não ter fim. Meu coração batia como um tambor ensurdecedor, enquanto o vento frio cortava meu rosto, e tudo ao redor virava um borrão de sombras e luzes febris. Eu estava a um passo de descobrir uma verdade enterrada. Mas no peito a incerteza rodopiava feito furacão. Fernando, sei lá quem ele era, tinha sumido novamente. E eu só queria entender. De repente, a gente deu de cara com um homem saindo das sombras, com um olhar que misturava raiva e pânico. Era impossível não sentir o medo escorrendo pela espinha. Mas algo na postura dele me lembrava alguém. Quando ele chegou mais perto, a surpresa me atingiu com força. Era o Antônio, meu sogro. Mas, meu Deus, o que ele estava fazendo ali? Fabiane, ele gritou, vinda de um canto que eu não esperava. Pare! É perigoso ir atrás de respostas agora. Você não sabe no que está se metendo. A cabeça girava com mais força, enquanto tentava ligar todos os pontos, mas o choque só se aprofundou com as palavras dele. Será que ele também estava envolvido na trama toda? Será que a família dele mentia desde o começo? Enquanto tentava processar tudo isso, Mariana apertou minha mão, talvez sentindo minha confusão. Em meio a este caos de sentimentos, um detalhe saltou aos olhos. O olhar de Antônio. Aquele olhar de quem carrega um peso enorme nas costas. Ele sabia mais do que estava disposto a confessar. E então, como se uma corda invisível
puxasse toda a esperança para longe, Antônio revelou. Fernando, ele era um nome de guerra. Eu que criei. Ele não era meu filho. Tudo uma fachada. Eu nunca consegui te contar. Perdoa-me. Aquelas palavras caíam feito granizo, pesadas, ferindo, bagunçando ainda mais minha mente e meu coração. Antônio, meu sogro, sempre calado, sempre na dele, tinha uma parte crucial na origem das mentiras que destruíram a vida que achei ser real. Não tive tempo de pensar mais. Não ali, no meio daquela noite interminável. Uma sirene soou ao longe, se aproximando, trazendo consigo um aviso do perigo iminente. Eu precisava decidir rapidamente com quem podia contar agora. Cada passo que desse dali para frente poderia ser em falso e me empurrar para um segredo ainda maior, uma conspiração mais profunda. Mas havia algo na minha nova determinação, uma força que eu não reconhecia antes. Estava pronta para seguir até o fim. O silêncio pesado da noite era cortado por cada uma das batidas do meu coração. Um lembrete de que a verdade, a real, ainda estava longe. O fim estava só começando, uma vez mais. E lá, no cume daquela dúvida gigante, eu me perguntava: quem mais está envolvido? A quem mais confio minha história? Corremos, mas nunca me senti tão vulnerável quanto naquele instante. Os segredos de Fernando, ou quem quer que fosse aquela série de máscaras, se tornavam parte da saga de Fabiane. Uma saga que ainda teria muitas páginas pela frente. A cidade estava quieta, um possível anúncio do que estava por vir. Mariana me olhava ansiosa, e o caos ao nosso redor era real. O frio cortava até os ossos, mas o medo era o que realmente nos paralisava. Quem poderia imaginar? Antônio, meu sogro, tinha me dito algo que ninguém jamais estava pronto para ouvir. Uma fachada. Era assim que ele chamava a existência de Fernando? Eu mal conseguia respirar. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Corremos pelas ruas escuras, só com o instinto nos guiando, e as palavras de Antônio ressoando na cabeça. A verdade estava ali, nua e crua, mas tudo parecia envolto numa névoa de incerteza. As batidas do meu coração ecoavam como tambores na noite quieta. No ar, o salgado gosto da traição. Foi quando uma explosão de luz atravessou a rua, enfuscando nossos olhos antes acostumados ao breu. Um carro derrapou ali adiante, luzes piscando, e uma figura surgiu de dentro. É a Ana. Reconheci logo. Ofegante, fui em sua direção, com Mariana logo atrás. Precisamos sair daqui, Ana disse, a voz urgente. Mas antes que eu pudesse reagir, uma sombra se aproximou rapidamente. Senti um puxão no braço e uma dor aguda me tomou por completo. Um grito se alojou na minha garganta, enquanto caía no chão, a visão turva. Tentei enxergar através da dor, e então, no desespero dos momentos que se seguiram, tudo o que ouvi foi a voz de Mariana clamando por ajuda. A visão ficava fosca, mas pude ver um vulto se erguendo sobre mim. Era Fernando. O verdadeiro ou só uma ilusão, não sei. Mas havia algo nos olhos dele, uma verdade escondida, ou talvez uma confissão muda. E naquele momento, entre a vida e a incerteza, tudo ficou claro de uma maneira impossível de descrever. Fernando se ajoelhou ao meu lado, uma expressão de arrependimento estampada no rosto. Ele começou a falar, com a voz quebrada. O plano deles foi tudo uma armadilha. Não podia te contar antes. Me perdoa. Confusão, raiva,
tristeza se misturaram numa espiral de emoções que escapavam ao meu controle. E então ele me entregou algo que mudaria tudo, um envelope. Dentro, provas, documentos que reescreviam toda a história que conhecíamos. Fiquei ali, entre a semiconsciência e o mar de revelações, quando Antônio surgiu, um desespero surdo nos olhos dele. Não deixe acabar assim, filha. Por favor. Sua voz tremia, ecoando um sentimento que cortava a alma, mas que prometia respostas que eu não podia desperdiçar. Agora, ao pensar naquela noite, tudo parece um borrão de emoções. A única certeza é que, depois daquele instante, nada mais seria igual. O fim havia mesmo começado. Mas, ao mesmo tempo, um novo começo se erguia, tão incerto quanto perigoso. E em algum lugar além da dor, sabia que a verdade estava perto demais para ser ignorada. O que viria a seguir era a pergunta que martelava sem descanso. Uma sombra no horizonte, obscurecido pela incerteza do dia que vinha. E eu sabia, no fundo do meu ser, que precisaria estar pronta para enfrentar o misterioso desenrolar dessa trama. Aquele momento era um turbilhão. Tudo ali ao meu redor parecia desmoronar num piscar de olhos. Eu estava caída no chão, a dor irradiando como fogo, mas lutava para não me deixar sucumbir. Fernando, mesmo não sendo o que eu pensava, estava ali com uma expressão que misturava culpa e desespero. O envelope na minha mão tremia. Lá dentro, possivelmente, as respostas que procurei por tanto tempo. Antônio, meu sogro, estava de pé, com os olhos fixos em mim, como se cada segundo fosse uma despedida. Ele parecia menor, mais velho, carregando o peso das mentiras nas costas. Eu percebia pela postura e pelo olhar que ele estava disposto a se redimir. De algum jeito, o silêncio entre nós era mais alto que qualquer explosão, um desafio cotidiano ao que acreditávamos ser inegociável. Chorava baixinho, como se aquela cena também fosse dela. Ela era, afinal, uma peça crucial no que restou desse quebra-cabeça. Minhas lembranças estavam tropeçando umas nas outras, mas ali, naquele lampejo final, tudo precisaria se alinhar. A decisão era clara: enfrentar o medo que se enroscava no ar e tornar a verdade visível. As provas no envelope estavam ao meu alcance. Olhei em volta, sentindo o frio da noite como nunca antes, percebendo o fim e talvez um novo começo. Fernando, ou a pessoa que ele representava, me olhou com sinceridade. Desculpa, disse, simplesmente. Naquele instante, compreendi que todos ali éramos apenas peças de um jogo muito maior, controlados por forças que não conseguíamos ver. O que importava era a escolha: continuar vivendo sob essa sombra ou lutar para ver a luz do novo dia. A decisão surgiu embrulhada de coragem. Eu tinha pessoas com quem contar, menos palavras não ditas, mais perguntas a serem feitas. Mariana e Ana estavam ao meu lado, firmes, enfrentando o futuro desconhecido. E mesmo sem saber o que nos aguardava, sabíamos que não voltaríamos atrás. O sol começava a aparecer, pintando o céu de tons alaranjados e róseos. Aquela cena emoldurada em tanto terror e revelações prometia ser o prelúdio para algo mais. O amanhã era incerto, mas tendia a prometer possibilidade. E ali,
Mesmo entre as dores e as cicatrizes, vi uma centelha de esperança. A vida não poderia mais ser vivida em sombras. Estava na hora de reescrever a história, com todas as suas verdades, com todas as suas contradições. Agora é com você. Você precisa se inscrever no canal. Essa é a sua chance de nunca perder as histórias mais incríveis e envolventes que ainda virão. Este é o momento de esmigalhar o botão de like agora. Compartilhe suas reações e teorias nos comentários. Queremos saber o que você acha deste final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Verdadeiros fãs deixam sua marca de apoio e só você pode impulsionar esta comunidade. Venha com a gente nesse novo começo.